não deu tempo, eu não tive tempo, ou tá me faltando tempo, queria ter mais tempo. A gente sempre se posiciona colocando o tempo como o fator que falta, né? O que a gente queria ter mais e tal. Mas o tempo não... A gente não consegue ter mais horas num dia, né? É o único fator que a gente não consegue mexer. E aí a gente tem que se perguntar o que eu fiz com o tempo que eu tinha hoje? Seja bem-vindo ao podcast Aware, um podcast que cultiva inteligência consciente. Eu sou a Mônica Moreira. E eu sou o João Gabriel. Tudo bem, João? Tudo bem, Mônica. E qual é o tema de hoje do nosso episódio? Hoje nós vamos falar sobre eu não tenho tempo. Esse é o tema que a gente vai discutir hoje. Você tem bastante tempo ou você vira e mexe aí tem sensação de que não tem tempo? João, tempo é um recurso quase que escasso na minha vida. Aliás, hoje é um dia que eu gostaria de ter tido mais tempo. Hoje, especialmente. Com certeza, no final do episódio, você vai falar assim, poxa, eu queria mais tempo para falar disso. Exatamente, por isso que hoje eu queria mais tempo. Bom, isso eu escuto bastante da Mônica, né? Eu queria mais tempo para ler, eu queria mais tempo para falar desse assunto, não queria que acabasse agora o treinamento, não queria que acabasse agora o podcast, escuto bastante. É isso aí. Frisou bem, destacou muito bem aí. É isso aí. E você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, também tem essa sensação? Ou isso só acontece comigo e com a Mônica? Se você tem essa sensação também, registre aí nos comentários, conta pra gente como que é, pra gente poder também conversar com você. Então, Mônica, como que é essa questão do tempo? Você acha que você tem essa sensação de que tá faltando tempo por quê? É muito complicado, né? Eu tenho um dado que eu falo que você já conhece bem, né? Tem um número que eu sempre penso, que eu peguei inclusive num livro, que é: todos nós recebemos 86.400 segundos todos os dias. A gente vai lá, recebe à meia-noite e zera, né? E quando eu recebi essa informação, eu comecei a verificar como é que eu estava distribuindo isso no meu dia. E aí eu via que realmente sempre faltava mais segundos. Eu não tenho como recuperar, né? Esses segundos que eu perdi, eu não recupero mais. Se eu dormir mais tarde, à meia-noite, acordar mais cedo no dia seguinte, eu não vou recuperar esse tempo. E eu tenho sempre essa sensação, como é que eu faço para organizar esse tempo? Além disso, eu percebo que o excesso de comparação, puxa, eu queria muito ser uma pessoa que durmo mais cedo, acordo mais cedo, tenho uma rotina melhor. E aí, de uns tempos para cá, eu tive que me convencer de que o meu funcionamento não é esse. Eu não aumento o meu tempo, eu não melhoro a qualidade do meu tempo quando eu forço o meu corpo a, por exemplo, deitar mais cedo e acordar mais cedo. Até porque por questão biológica, eu não consigo dormir mais cedo. Então, você tá dizendo sempre assim, me vejo assim. Apesar do tempo ser igual para todo mundo, cada pessoa utiliza o tempo de uma forma diferente. E você tem uma necessidade, por exemplo, com sono, que é diferente de outras pessoas que você conhece, que talvez precisem de menos tempo de sono para se recuperar. É isso que você está dizendo? É isso mesmo. Traduzir Mas o tempo é igual para todo mundo. Só que cada um usa de uma forma diferente. Né? E eu achei interessante também o que você falou. Todo dia eu tenho um conjunto ali de minutos, horas, segundos igual. Né? E se eu não usar direito esse tempo, não aproveitar ele vai embora e acabou. Eu não recupero. Isso me faz pensar e refletir que o tempo é o recurso mais escasso que nós temos. Porque não é possível recuperá-lo. Não tem como reciclar tempo, não tem como recuperar, como voltar atrás e usar um tempo que você desperdiçou. Exatamente, João. Você sempre fala, né, a questão da água. Vou deixar para você falar essa questão da água, mas você foi falando, eu fui pensando. Quando a gente tá com uma questão financeira lá que falta dinheiro, a gente negocia com o banco, pega emprestado, faz qualquer coisa para recuperar, né? Agora o tempo a gente não tem com quem negociar. Não tem, né? E não tem como recuperar. Não tem. E a questão da água, o comparativo que eu faço, né? A água é algo essencial pra gente e a gente vem tomando consciência, por exemplo, que tem que cuidar bem, né, do nosso planeta, da água para não faltar. Só que
a gente já sabe que a gente tem a capacidade de reciclar a água, reutilizar, né? Esse recurso, ele tem um grau de reutilização. O tempo não, né? Então, se a gente já acha que a água é algo escasso, né, que a gente tem que cuidar bastante, e o tempo, será que a gente tem o mesmo cuidado? Será que a gente olha para o nosso tempo e tenta aproveitar ele ao máximo antes que ele vá embora, antes que ele passe? Eu percebo que as pessoas, existe um momento na vida que elas começam a ter um novo olhar para o tempo, né? Elas começam a utilizar mais recursos tecnológicos para fazer essa organização, elas buscam a se regrar mais nos seus horários, dividir mais entre as suas relações mesmo, pessoal, profissional, do lazer, do estudo. Mas eu observo que fica por um tempo, né? Exige um esforço muito grande, né? Isso até é uma coisa que está lá dentro do livro Poder do Hábito, que ele cita que a gente precisa de um tempo mantendo aquele treinamento para conseguir. E aí é um esforço muito grande para recuperar esse tempo, para ter uma qualidade melhor do tempo, né? E eu acho que o grande segredo não é a quantidade do tempo, né? A quantidade de horas que a gente tem. Eu acho que a relação que precisa mudar e que eu vejo que eu tenho procurado trabalhar é qual é a qualidade que eu tenho com o meu tempo. Né? A minha Mônica. E eu acho que é isso que a gente precisa abordar muito bem e pensar. Né? É muito interessante que a gente sempre fala assim, não deu tempo, eu não tive tempo, ou tá me faltando tempo, queria ter mais tempo. A gente sempre se posiciona colocando o tempo como o fator que falta, né? O que a gente queria ter mais e tal. Mas o tempo a gente não consegue ter mais horas num dia, né? É o único fator que a gente não consegue mexer. E aí a gente tem que se perguntar o que eu fiz com o tempo que eu tinha hoje? Eu escolhi bem? Como eu aproveitei o tempo que eu tive? Toda vez que eu pensava eu queria ter mais tempo, eu tenho que pensar o contrário. O que eu fiz com o tempo que eu tive? Qual o critério que eu utilizei para alocar o meu tempo? E a gente não tem esse raciocínio. A gente tem o raciocínio de, poxa, eu queria ter mais tempo, eu queria poder fazer mais coisas, né? E é complicado porque a gente vive num momento de abundância. A sociedade oferece diversas alternativas para a gente alocar o nosso tempo. Só se a gente falar simplesmente rede social, dá para a gente passar o dia na rede social. Né? Além da rede social, tem a família, tem o trabalho, tem a televisão, tem diversas oportunidades de alocar o nosso tempo. E aí, como que eu faço essa gestão, né? Na verdade, a gente responsabiliza sempre o externo, né? Então, me falta o tempo, o meu chefe me demanda demais, o meu filho, a minha filha, a minha casa. É sempre o externo que é responsável por essa nossa falta de tempo. A gente nunca para olhar e pensar, peraí, qual é a qualidade? Eu tô mesmo presente ali ou eu tô de forma automática, né? Eu tô consciente desse momento, né? A gente aqui nesse podcast, quanto de consciência será que a gente chegou aqui no estúdio? Qual é a nossa consciência enquanto a gente está aqui conversando? Qual é o nosso nível de presença? E eu acho que isso tem muita relação com como a gente está investindo o nosso tempo. Muita relação com qual é a qualidade do tempo. Quanto tempo realmente eu preciso investir? E me faz pensar também qual é o significado que o tempo tem para mim. Né? Eu lá na minha fase de adolescência, no tempo da escola, qual era a relação que eu tinha com o tempo? Eu era, né, eu tinha uma mãe lá gerenciando meus horários, meu tempo, eu ia para a escola, voltava para a escola. Quando entrou a vida profissional, onde eu estava investindo mais tempo, né? Hoje, na minha vida adulta, eu reflito muito sobre isso. Como é que está a minha qualidade de tempo? Por que eu termino o dia e fico nessa insatisfação, achando, puxa, poderia ter feito mais, poderia ter me realizado mais? Isso que você está falando me fez lembrar de um documentário da Netflix, que acho muito interessante, já recomendei para muitas pessoas. O título é Quanto Tempo o Tempo Tem? E esse documentário me fez assim refletir muito sobre isso, porque fala dessa questão do momento presente, né? O que é de fato o tempo?
o tempo é uma invenção do ser humano, né? Contar o momento que a gente está vivendo em segundos, minutos, horas, dias, anos, né? E o passado, ele não existe, né? O futuro também não. A única coisa que existe é o momento presente. Então, se a gente parar para pensar assim, o que realmente existe do tempo? Se o passado não existe, o futuro não existe, tudo uma ficção. É tudo ficção. A única coisa que existe é o momento presente. E aí, eu pergunto para você, quanto tempo do seu dia você tá realmente presente? E o documentário faz a gente refletir sobre essa questão da aceleração, né? Porque a gente, cada dia que passa, a gente fala, nossa, o tempo passa muito rápido, o ano já passou, não percebo mais o tempo passar. Por quê? Porque como a gente está muito ocupado, a gente vem se ligando muito a vários estímulos, a gente não tem mais um tempo de ócio, onde a gente fica desocupado e consegue perceber o momento presente. Então a gente sempre está ocupado com alguma coisa que a gente não percebe o momento presente. Então parece que o tempo voa. Porque o tempo, na realidade, é só o momento presente. E quanto é esse momento presente? É 1 segundo? 1 minuto? Quanto é? Né? A medida do momento presente, ela varia de acordo com a sua capacidade de estar presente. Quando você está muito presente, o tempo demora a passar. Porque você está percebendo cada milésimo de segundo. Agora, quando você não está presente, você está reativo, o mundo está te levando, você está fazendo as coisas no automático, você não percebe. E aí, tem um filme que você falou que ia comentar. Qual que é? O Clique? Clique. O Clique também. É um filme já bem antigo, né, João? Esse filme. Não, mas é fantástico. Mas é um filme que retrata muito essa questão, né? No momento lá que o publicitário está reclamando da vida, do tempo, ele encontra lá um mágico, eu não me lembro bem se era um mágico que era, uma pessoa que entrega um controle para ele, né, para ele controlar o tempo. E aí ele, exausto, irritado, vai acelerando o tempo. Até que chega um momento que qualquer decepção, ele quer acelerar o tempo, né? E esse filme é muito antigo mesmo, acho que já tem uns 15, 20 anos, não sei, mas é um filme que eu acho que tem muito a ver com o nosso momento presente, né? O quanto a gente quer acelerar esse tempo. E aí ele chega num determinado momento da vida que ele quer se desfazer do controle e não consegue. Porque ele começa a ver que ele perdeu as relações pessoais. O controle entra no modelo automático de avançar, né? Exato. E aí ele vai perdendo a vida dele. A vida vai passando, né? E aí, como que recupera, né? Ele, não recupera. No filme mostra, eu não vou contar, porque quem não assistiu esse filme, assista, porque tem muita relação com o nosso momento presente, com o significado que a gente dá pro tempo. Mas a moral é... estar presente de fato, o que vai determinar o seu aproveitamento do tempo. Né? Então não tem como ter mais tempo, mais horas no seu dia. Não tem como ter mais dias no seu mês. Mas é possível você aproveitar melhor cada milissegundo do seu dia. João, você está me falando aí e me fez lembrar de uma pesquisa que saiu aí no primeiro trimestre de 2023. Foi uma pesquisa feita pela Datafolha em parceria com a Eisenbar, e aí eles disseram que tem várias informações lá, mas uma das informações é que 90% do povo brasileiro, da população brasileira, ela reconhece que hoje a gente tem menos tempo do que tinha na infância. Né? Eles fizeram uma pesquisa com um grupo de acima de 18 anos, em várias regiões do Brasil, porque eles queriam saber como é que a população brasileira estava se relacionando com o tempo e com o ritmo de vida. E aí tem dados bem interessantes, eu até vou pedir permissão aqui, vou colocar lá depois na descrição desse nosso podcast, que é bem interessante a pesquisa para se ver, onde ele diz que 1 a cada 10 pessoas sentem que tem uma vida calma. E aí e você falando aí da questão da presença, né? Se 1 a cada 10 pessoas se sentem que está com uma vida calma, quanto que essa pessoa... Será que a gente só tem 1 a cada 10 pessoas que tem esse momento de presença? Só 10% das conseguem perceber o momento presente, será? A gente agora está indo para o final do ano, eu gostaria muito de ouvir mais, né? É uma pesquisa muito interessante
e que me fez refletir muito. E um dos pontos que eles abordam lá é a questão tecnológica, né? A gente teve todo esse avanço tecnológico, melhorou a comunicação, trouxe mais recursos, mas ao mesmo tempo ela tem que ser olhada com um modo de muita atenção, porque ela pode trazer sérios riscos para a saúde. O que eles levantaram na pesquisa? Que existe um percentual grande lá de pessoas que estão vivendo a vida sempre na velocidade mais alta lá, tanto para assistir vídeo quanto para ouvir áudio. Que elas acreditam que aumentando a velocidade, elas têm mais tempo para fazer outras tarefas. Mas que, na verdade, esse tempo não existe. Porque elas não estão 100% presentes fazendo a tarefa quando elas aceleram um áudio ou um vídeo. O aproveitamento do tempo que ela gastou escutando aquele vídeo acelerado é menor do que se ela tivesse assistido ou escutado na velocidade normal. Exatamente. E significa que ela não aproveitou aquele tempo. Não. Mas ela acha que ela tá. Ela acha que ela cumpriu por quê? Respondi o podcast. Isso quando ela não coloca no acelerado e começa a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Dividindo lá a mentalidade. E aí começa o esgotamento, né? Mônica, olha só que interessante, né? As pessoas estão começando a tentar resolver o problema do tempo fazendo tarefas simultâneas. Exatamente. Participando de 2 reuniões ao mesmo tempo, escutando um áudio acelerado ao mesmo tempo que está respondendo uma mensagem no WhatsApp. E não estão... É um mito, porque elas estão achando que estão conseguindo aproveitar melhor o tempo, quando na verdade elas estão se afastando cada vez mais de estar presentes, né? Exatamente, porque nessa situação ela nem está no passado, ela nem está no futuro e ela também não está no presente. Né? Não tá. Gente, assim, vale lembrar que a nossa conversa aqui não é um julgamento e não é ensinando, até porque a gente já experimentou, né? A gente está dizendo isso aqui porque a gente vivenciou. Mas o quanto isso é danoso, né? O quanto de... A carga mental que se perde numa situação dessa não se retoma mais. Eu queria aproveitar e contar o meu caso muito importante. Como exemplo, eu acho que para a gente poder... embasar, né? Eu queria trazer para cá o meu exemplo relacionado com uma situação pós-Covid. Então, quando a minha relação com o tempo era uma, e depois do Covid se tornou uma outra relação, e eu vou explicar por quê. Eu era, antes do Covid, uma pessoa extremamente ativa, mentalmente, cognitivamente, e eu dava conta de fazer muita coisa mesmo, né? Você muitas vezes já me puxou a orelha, né, sobre isso, mas eu dava conta, eu conseguia. Então, a gente falou lá, acho que no primeiro episódio, no segundo, a minha agenda era praticamente mental, o meu planejamento era mental, apesar de até ajudar a estruturar e ensinar todo mundo a fazer no papel, mas eu sempre fiz mental. E eu sempre consegui acumular muitas tarefas mentais, né? Só que depois que eu tive Covid, eu comecei a perceber que eu não tinha mais a mesma capacidade de raciocínio. Foi muito interessante. A minha sequela pós-Covid pegou muito na questão cognitiva. E aí eu comecei a ter dificuldade de desempenho cognitivo. Eu não fazia mais as coisas com a mesma facilidade. Então eu comecei a ter que me aplicar mais, comecei a ter que me concentrar mais. Eu comecei a gastar mais tempo para fazer a mesma tarefa que eu fazia antes com um tempo menor. E aí eu comecei a perceber que eu estava deixando de fazer as coisas. E aí a minha resposta para as pessoas caiu no quê? Eu não consegui fazer, não deu tempo, não consegui. Essa semana não deu, me desculpe, esqueci do que eu tinha me comprometido. Na verdade, eu estava ocupado com outra coisa, não é que eu esqueci, estava ocupado com outra coisa e aí acabei esquecendo, né? E isso eu acho que tem muito a ver também com essa questão que a gente está falando. Como que eu consegui superar um pouco disso e hoje estou bem melhor do que logo depois do Covid, né? Eu comecei a valorizar muito mais o meu momento presente. Eu tive que me concentrar muito mais para conseguir fazer as coisas. Então, eu acho que essa questão que a gente está trazendo aqui, de o que a gente está fazendo, né, com a nossa aceleração, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo,
qual é o aproveitamento real disso, tem muito a ver com que eu tive que olhar para mim e reformar, porque o jeito que eu levava a minha forma de pensar, de me estruturar, não dava mais para fazer isso com as sequelas que eu tive do Covid. E aí hoje eu tô conseguindo melhorar, né, um pouco disso. E eu acho que tem a ver com essa questão de fazer mais devagar, me concentrar no que eu tô fazendo, para conseguir de fato executar tudo que eu tenho para executar. Muito interessante isso que você está colocando, e vale, eu conheço muitas pessoas que ficaram com bastante sequelas, e eu tenho certeza que essa sua história vai ajudar muito, né? Você procurou ajuda médica também nesse momento, ou você só fez... ou foi, eu acho que esse seu estado presente pode ter levado para mais recursos, né? Que não só observar o tempo em que você estava investindo, ver as suas tarefas. Primeiro que para mim foi difícil admitir isso, pessoalmente. Porque eu gostava, né, de ter um alto desempenho cognitivo. Isso era um valor para mim. Reconhecer que eu não estava com o mesmo desempenho demorou. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente às vezes a gente demora em reconhecer que não tem a mesma capacidade. Às vezes isso pode acontecer por conta da idade. Às vezes pode acontecer por alguma doença, como foi o caso do Covid. Às vezes pode acontecer por uma depressão, por um burnout. São várias as possibilidades, né, que a gente tem que pode culminar ali numa queda de rendimento cognitivo. E a gente tem dificuldade de reconhecer. A gente tem dificuldade de assumir, de admitir. E eu acho que o que começou a me ajudar foi quando eu admiti. Esse é o primeiro ponto. Não, peraí. Por mais que eu me esforce, por mais que eu queira, mas, Mônica, eu culpei tudo antes. Então era a atividade que eu estava fazendo, era a situação que eu estava vivendo, era aquele compromisso que deu alguma coisa de errado. Eu culpei tudo antes. Mas aí eu percebi que não estava dando certo, né? Não estava resolvendo. Até o dia que eu falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado, eu vou ter que diminuir o meu ritmo de compromissos, eu vou ter que diminuir a carga para eu conseguir dar conta. Foi uma decepção. Foi difícil. E ao mesmo tempo buscar me recuperar, com apoio médico, fiz ali alguns acompanhamentos, medicamentos, atividade física foi muito importante também. Agora, tudo isso ajudou. Agora, o que eu acho que foi determinante é reconhecer e ajustar a carga para o que eu consigo fazer. Olha que interessante, né? Você falou assim, eu neguei, eu culpei tudo, né? Enquanto você estava no movimento de só olhar para o externo, você estava atrasando uma situação, você estava retardando e postergando uma solução, né? Então, não, vou buscar no externo, a culpa é da situação, é da circunstância. Não, tem algo errado, mas não é o interno, né? E aí volta aquilo que a gente já falou num outro episódio, da questão da urgência e da importância. Não, a minha urgência é encontrar o que está errado. Sim. Então, o errado é o tempo, é a pressão das pessoas, né? Hoje em dia está muito assim, não, tá todo mundo acelerado. Todo mundo está acelerado, mas e você, né? E aí, quando você começou a ir para a linha do que é importante para mim, você voltou para esse momento presente, né? E isso leva para aquela questão do paradigma da produtividade que você tanto fala, que a gente tanto conversa, né? O quanto é importante a gente assumir, né? Ou seja, peraí, eu tenho que parar e ver o que é importante para mim. Vou parar e assumir o que tá acontecendo, né? Já analisei que o externo não tá no externo, né? Não tem como você mudar, né? Como a pessoa está se sentindo, a cobrança que a pessoa está te fazendo, o quanto a pessoa espera de você, né? E aí você foi lá, parou, identificou o que era importante para você, se colocou no momento presente e aí você encontrou o caminho, a solução. O primeiro movimento que a gente faz quando a gente percebe que não está dando tempo de fazer as coisas é tentar organizar o tempo. É o primeiro caminho que a gente faz. Né? Peraí, eu não estou me organizando bem. Mas a gente tenta organizar o tempo. Só que o tempo não tem o que organizar. Ele acontece
você querendo ou não do mesmo jeito. É uma certeza, né? O que dá para organizar? Você mesmo. Exatamente. Isso dá para organizar. O que você quer fazer? O que você está decidindo fazer? E aí as pessoas que estão ouvindo podem pensar assim, mas o que eu quero fazer? A minha vida é cheia de obrigações. Eu vou trabalhar, tá tudo lá, né? Eu recebo demandas, aí eu acho que eu vou fazer uma coisa num dia, no mesmo dia chega outro caminhão de demandas para mim, né? Então não é bem o que eu quero fazer. Bom, eu digo que é sim. Então, quando a gente delega isso para o universo, realmente a gente fica sem gestão nenhuma do que a gente está fazendo. Então, o primeiro ponto é entender que eu tenho que me organizar. O que eu realmente quero fazer hoje? O que realmente eu quero fazer essa semana? O que realmente eu quero fazer esse mês? O que faz sentido para mim? Então, quando a gente fala de não tenho tempo, a gente está fugindo da discussão do que é importante. Do que eu quero fazer. Que legal isso que você trouxe, João. Me fez lembrar de um livro que eu tô lendo, que inclusive vou falar aqui, que eu li lá, estava lendo os capítulos, e diz que é exatamente para falar o contexto da produtividade, né? Do que é a produtividade. E aí um dos casos que o autor coloca lá é um estudo que foi feito no Google. Ele traz um exemplo de uma pessoa, que essa pessoa fez parte de um estudo que deu origem lá ao projeto Aristóteles, que é o pré-projeto da segurança psicológica. Que nesse projeto Aristóteles, a primeira fase dele, eles estavam muito preocupados com o quem, que é o que você está falando, né? A gente fica preocupado com quem que eu vou falar, para quem que eu vou fazer. Não é o quem, é como você vai fazer. Né? Então, e aí, só depois de esgotarem as possibilidades e verificarem que o erro, que não era a linha de pesquisa e de solução que eles queriam, não estava no quem. Deveria ir para o como. E aí depois prosseguiu, e aí depois vou mostrar aqui o livro para vocês podem ler lá no livro e ver como termina. Mas o quanto ficou marcado essa questão do como, né? O que você trouxe aí de como eu me sinto hoje, o que eu quero fazer hoje. Ah, não, de repente quem está ouvindo a gente vai dizer assim, mas para vocês é muito fácil falar isso, né? Vocês não sabem o chefe que eu tenho, né? Vocês não sabem a situação que eu me encontro. Eu acredito, né, que tem pessoas que estão trabalhando no modo automático, né? Tem que fazer entregas por cima de entrega, emenda uma reunião em cima de outra reunião. Às vezes está lá fazendo 2 reuniões ao mesmo tempo, que é infelizmente parece que virou um assunto da moda, né? Virou a moda agora é dizer, eu estou em 2 reuniões. Mas o quanto você precisa parar, entrar no momento presente para se perguntar o que eu quero fazer, como é que eu vou fazer essa semana. Então eu tô cansado de fazer essa tarefa e essa tarefa me ocupa muito tempo. Tem algo que pode ser feito? Precisa se reservar um tempo para se fazer as perguntas, né? Enquanto você está delegando que o seu chefe, que o seu colega de trabalho, que o seu marido ou sua esposa tem que fazer as perguntas para você está só postergando uma solução. A questão é a seguinte, se você está com a sensação de que não tem tempo de fazer tudo o que você queria, é porque você precisa melhorar, então, a sua performance. É isso aí. E para você melhorar a sua performance, você precisa ter um bom porquê. A performance só vai vir se você se qualificar. Qualificar o seu porquê, qualificar suas decisões, qualificar suas escolhas. Se você começar a escolher melhor o que você vai fazer, se você começar a selecionar o que você vai alocar dentro do seu tempo, você vai acertar mais. Você vai ter mais resultados. E aí é o que a gente chama de performance. Exato. Né? A performance está relacionada à escolha que eu faço do que é que eu vou fazer e o meu desempenho cognitivo. Então, quando eu tenho um bom desempenho cognitivo com uma boa escolha, eu tenho performance. A coisa acontece, o resultado vem. Então, de um lado, eu tenho que organizar bem o que eu vou fazer, fazendo essas escolhas dentro do que tem sentido. E do outro lado, eu tenho que estar bem para ter desempenho cognitivo. Exatamente. É esse o ponto. Esse é o ponto alto aqui do eu não tenho tempo. É isso, João. Se eu tivesse lendo aqui, se você fosse meu, você ia grifar. Você já ia estar com marca-texto lá, grifado, porque é esse ponto, né? Por isso que
eu me questiono muito quando a pessoa fala, olha, pega essa folha, preenche, faz isso, né? Ah, não, só você seguir isso que você vai ter uma semana organizada e você vai se sentir produtiva. E aí eu queria te perguntar, dessa forma a pessoa consegue ser produtiva? Desta forma, organizando o tempo dela, tendo lá a agenda, usando todos os recursos tecnológicos, Trello, agenda, ela consegue atingir essa performance dela? Então, são recursos que podem ajudar, né? É a mesma coisa que você fala, João, mata a fome da pessoa ter um prato em casa? Acho que não, né? Forte essa pergunta, hein, João? Ela precisa ter o prato, geralmente, para ela poder fazer a refeição, né? Porque a gente faz refeição, geralmente, com um prato. Mas eu posso comer na panela também, né? Posso descascar uma fruta e comer na mão. Uhum. Então, isso não é essencial. O que é essencial não é ela ter uma planilha, ela ter uma ferramenta, é ela escolher. Uhum. Isso que é essencial. Como ela vai escolher, como ela vai priorizar o que ela está fazendo, como ela vai valorizar aquilo que ela está fazendo, aí ela pode escolher. Uhum. E sim, são boas ferramentas, né? Eu posso fazer a minha agenda, eu posso ter um Trello, eu posso fazer um caderno, eu posso usar a lousa, né? Colocar uma lousa na parede, colocar o que eu quero fazer. Tudo isso são ótimas ferramentas, mas espera aí. Se eu usar essas ferramentas e não estiver selecionando de verdade as coisas, não estou fazendo nada. Então, ter só a ferramenta e não estiver selecionando bem, ela não vai ter essa performance. Vou dar um exemplo. Tô lá vivendo a minha vida cotidiana, trabalhando, né, indo para casa depois do trabalho, descansando, e aí um parente, seu filho, sua filha fica doente. Uhum. Você tem que socorrer, levar no médico, cuidar dele, né, dar o seu tempo para aquilo. Uhum. É uma escolha, não? É uma escolha. É uma escolha. Por que que parece que não é? Porque é tão óbvio, né? É meu filho, eu tenho que socorrer, eu sou inconsciente, né? Já, né? Uma Mas reação é uma escolha. Inconsciente. Tem alguns pais que não fazem isso. Escolhem não fazer. É uma escolha. Então, se eu priorizo isso, eu estou deixando de fazer outras coisas. Uhum. Agora, será que acontece da gente fazer isso e enquanto você está socorrendo seu filho, está lá no hospital com ele, você está preocupado com outras coisas? Você está... Isso é bem possível, tentando né? Resolver outras coisas? Você tá lá só o corpo, né? Só o corpo. Presente você não tá. Isso. Será que você está ajudando de verdade? Já aconteceu algo do tipo com você, Mônica? Já aconteceu, assim. De você tá tentando resolver uma coisa, mas não tá de verdade ali? Eu vou contar uma experiência de muitos anos, assim. Em 2005, eu tava no Canadá. Eu fui fazer um intercâmbio lá. E aí eu tinha um trabalho aqui no Brasil, né? E era a primeira vez que eu tava indo pra fora pra fazer um intercâmbio. E aí aconteceu uma situação muito grave aqui no Brasil. E eu fiquei sabendo de uma forma muito assim, espantosa, assim. Eu sofri um baque muito grande. E eu tava na última semana de aula, e era uma aula muito importante, né? Eu tava desenvolvendo, e no meu ouvido tava melhorando pro inglês, eu não poderia ter saído. E aí eu acabei pegando o celular e para ver a mensagem, tentar falar com alguém para saber a veracidade daquilo, mas eu ficava preocupada com a aula, né? E aí eu voltei para a sala de aula pensando na situação e olhando para o celular. Eu não estava na aula. Nem resolveu o problema, não, eu tava lá nem ouvindo, assistiu a aula. Não, eu estava lá ouvindo todo mundo falando inglês, né? Uhum. E eu lendo lá as informações em português, tentando falar com as pessoas, ou seja... eu lembro quando acabou essa situação toda, eu fiquei muito em choque pensando como que eu ia recuperar aquele minuto presente lá. Como? Eu não tinha como recuperar. Eu não estava nem na minha aula e eu também nem estava com as pessoas para entender o que estava acontecendo. E aí quem que estava ocupado? Quem estava me ocupando? A angústia, a tristeza, a preocupação. Eu lembro muito bem da cena que nesse meio aí eu entrei no banheiro e eu falei, como que eu volto? Como que vai ser? As pessoas devem estar precisando de mim. E, na verdade, assim, tinha uma questão do fuso horário. Mas eu perdi.
né? Eu nem aproveitei, nem estava na minha aula e também não resolvi nada, né? Foi, eu acho que um impacto muito grande na época e que eu me recordo sempre quando eu me deparo, o que eu estou fazendo com o meu tempo? E não tem problema o que eu estou resolvendo? A gente escolher A ou B. Você poderia ter escolhido ficar na aula, ou você poderia ter escolhido ir atender essa demanda, né? Mas tinha que ter escolhido um dos dois. Não, mas... Porque a performance, né? O aproveitamento do tempo tá ligado à sua atenção. Exatamente. Não adiantava eu estar ali na sala, ocupando a cadeira e o professor me vendo. Emocionalmente, eu não estava naquele ambiente. Mentalmente, eu não estava ali. Eu estava ali só fisicamente. Né? Eu não tinha emoção, eu não tinha... Eu não lembro nem do que falaram, sabe? Foi uma situação, foi o primeiro baque assim, muito grande para mim. E que hoje, com todo o estudo, eu compreendo que eu não estava vivendo uma produtividade, eu não estava vivendo a performance. E é o mito, né, atual de que fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma questão de aproveitamento de tempo. Isso acho que cai por terra. Né? Cai por terra, porque você pode ir lá bater o cartão 8 da manhã, sair 5 da tarde, ter respondido e-mail, ter participado de uma reunião, né, ter feito várias coisas, mas quanto que você lembra de tudo que te falaram, né? Será que você percebeu como é que estava aquela pessoa que passou por você? Será que naquela sala tinha alguém que estava precisando da sua atenção ou de uma solução? Será que você conseguiu fazer isso, né? Tem que se pensar, porque às vezes a gente atrela muito uma questão da produtividade de ter uma agenda organizada, ter tudo organizado, né? Vou na academia, tenho toda aquela regra da agenda, cumpro todos os horários, o passo a passo, mas o quanto eu estou presente ali quando alguém me chama, né? O que você citou da questão do hospital. Quanto que eu entendi o sentimento do meu filho, ou da pessoa que estava comigo, ou daquele ambiente? Quanto eu estava ali? Cada momento que você faz uma escolha é um investimento, né? Então, poxa, parar tudo que eu tô fazendo. Eu já parei tudo que eu tô fazendo. E vou socorrer a pessoa. Então, o meu tempo é dela, né? É dessa situação. Eu tenho que investir, então, colocar o meu melhor ali. Porque isso vai fazer com que essa dedicação tenha um resultado. Então, a pessoa vai se sentir acolhida. Talvez ela até melhore mais rápido por conta disso. Você vai conseguir resolver o problema com mais eficiência e vai poder retornar de uma forma mais breve ou, que eu acho que é o mais importante, se sentindo melhor. Então, a interrupção, muitas vezes ela vem. Quando eu ignoro ela me cobra. Quando eu atendo, ela me recompensa. Então, quando eu paro e faço o que tem que fazer, depois eu volto melhor. Então, às vezes a gente pode falar assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, mas às vezes era uma oportunidade de você ir lá se recuperar. E você não percebeu. É verdade, né? Quantas vezes você lá no instituto me falava, não, vai ali, toma um café, senta um pouquinho na sacada. E aí eu voltava a concluir as coisas muito melhores, né? Mas o que você pensava antes? Não posso fazer isso, imagina. Não tenho tempo, já? Não. Não posso engolir horas, né? Mas você sabe que essa minha mentalidade também mudou quando eu vim empreender, né? Que eu percebi o valor do tempo que tinha. Então, eu percebi que quando eu era CLT, e os meus antigos chefes, que se algum ver aqui, vai entender também, eu compreendi que eu comecei a calcular quantas horas realmente eu entregava de trabalho. Porque às vezes a gente cumpre essa carga horária na empresa, mas a gente produziu mesmo? Ou você só ocupou o tempo ali para se sentir cansado, porque depois vai receber o valor, né? Se o que você produziu ali tivesse um valor, qual era o valor que você ia receber, né? E eu percebi que o quão valoroso é. Não adiantava eu ficar lá sentada no instituto 8 horas e na verdade, você ter conseguido produzir 1 hora. E às vezes a cultura faz com que a gente tenha que demonstrar que está ocupado, né? Então eu começo a me ocupar para parecer produtivo. Então eu aceito todas as reuniões,
eu sempre tô fazendo alguma coisa, mas o que eu tô fazendo de verdade? Qual é o seu resultado? É uma ocupação oca. Eu tô em várias reuniões, eu tenho várias tarefas para fazer, tô fazendo de verdade alguma coisa, mas o que faz sentido? A minha sensação de não ter tempo tem a ver com o sentido e não com o que eu fiz. Às vezes a gente faz, por exemplo, vou trazer o nosso exemplo aqui do podcast, né? A gente fez o primeiro podcast e falou assim, uau, que legal! Né? Então, o investimento que a gente fez do nosso tempo em produzir, né, o primeiro episódio, quando a gente viu, a gente olhou assim e falou, vale muito, né, o que a gente fez. Só que também a gente teve outras experiências que a gente fez algumas coisas e olhou e falou assim, não tá bom. Né? Então, isso depende do sentido. Quando a gente faz algo que tem muito sentido e muito valor pra gente, aquele tempo parece maior, mais valioso. É muito importante isso que você está falando, João, mas eu queria que você respondesse aqui. Como que a gente... vai ter muita gente dizendo, é muito bonito o que vocês estão falando, mas dentro da minha realidade eu não posso. Eu não vou saber aplicar isso. O que você diria para uma pessoa assim? Como que ela pode... Uma pessoa que tem uma demanda pesada, uma rotina pesada, como que ela pode melhorar aí e encontrar o sentido do tempo? Quanto mais a pessoa pensar assim, eu não posso, isso que você está falando não se aplica a mim porque a minha condição é diferente, ou porque eu tenho tanta escassez de tempo que não tenho o que fazer, não tenho remédio, eu acho que quanto mais esse sentimento tiver forte, mais a pessoa precisa do que a gente está conversando aqui. Porque não tem saída mesmo, não existe uma saída dentro da condição trivial. Né? Eu não vou conseguir, Mônica, parar o mundo e organizar as demandas de acordo com o que eu posso fazer. Eu não vou conseguir parar as demandas do mundo, da minha família, do meu trabalho, meu chefe, meus amigos, o meu Instagram, vai tudo continuar. Tudo vai continuar. A pessoa que faz essa gestão, é ela que controla. E essas pessoas que geralmente estão com mais dificuldade, porque às vezes realmente ela tem muitas responsabilidades, ela tem muitos papéis, ela está numa condição de profissional ou de trabalho que realmente tem muita demanda urgente, importante e tal, mas é ela que faz esse controle. O que essa pessoa precisa entender é que a capacidade produtiva dela em horas vai ser sempre a mesma. E a capacidade produtiva dela cognitiva depende do bem-estar dela. Então qual é o fator que ela pode melhorar? É as horas? Não. É a capacidade cognitiva. E como eu melhoro minha capacidade cognitiva? Escolhendo bem o que eu vou fazer. Me sentindo bem com o que eu tenho para fazer. Porque se eu me sentir bem com o que eu vou fazer, decidir fazer aquilo, a minha condição de fazer melhora. E aí melhora a minha capacidade. E eu gosto de trazer um exemplo sobre essa questão do tempo dentro de uma condição anacrônica, né? Eu gosto de usar o exemplo de uma emergência. Quem aqui nunca foi para um hospital, né, para uma emergência? Passou mal de noite, sofreu um acidente, quebrou um braço, vai lá na emergência, não é? É isso aí. Eu já fiquei 1 hora, 1h30, 2 horas sentado na emergência esperando para ser atendido. Você também? Já, e muitas vezes. E por que acontece isso? Porque um hospital, ele organiza o seu atendimento para priorizar aqueles atendimentos que realmente precisam passar na frente. Então, se você vai lá porque você está com uma dor de cabeça ou porque você está com uma crise alérgica, alguma coisa assim, você provavelmente vai ficar um pouco para trás. Né? Uma pessoa com o braço quebrado, por exemplo, não tem uma prioridade máxima. Se chega uma pessoa infartando, vai passar na frente. Então, a emergência do hospital tem uma qualificação muito alta em selecionar no que vai alocar o tempo dos seus médicos. Então, seleciona muito bem
para conseguir atender aquilo que é mais importante naquele momento e o que é mais urgente. Então ele vai analisar, tem um método para analisar. Então, se o médico que está lá fazendo uma cirurgia de um ferido que chegou de um acidente, que está prestes a morrer, e ele se preocupar com as 35 pessoas que estão sentadas na recepção, cada uma com problema, ele vai fazer uma boa cirurgia? Não. Não. Ele tem que escolher estar naquela cirurgia. Exatamente, tem que estar presente, né? Estar presente e pensar só naquela cirurgia. A hora que ele terminar, ele está disponível para uma outra tarefa, né? Ele é treinado já para isso, né? Ele é treinado para isso. Agora, por que você, dentro da sua profissão, da sua vida, da sua atividade, não pode se qualificar para isso também? Por que é que aquele monte de problema que você está carregando fica te incomodando o tempo todo e você quer fazer tudo ao mesmo tempo? Você tem que desenvolver uma técnica de organizar a sua emergência. E deixar sentado na cadeira quem você não vai resolver agora. Imagina numa sala de cirurgia, todo mundo batendo na porta, eu preciso ser atendido na sala de cirurgia. Exatamente. É impossível, né? Mas é isso que a gente faz com esse aparelho aqui. Com um alerta de e-mail, de WhatsApp. É incrível, né? Como a gente terceiriza, né? O meu tempo só vai melhorar quando eu estiver num trabalho legal, com uma rotina boa, numa equipe boa. Ou quando eu ganhar na Mega Sena. Quando eu ganhar na Mega Sena. E aí eu percebo que fica um círculo vicioso, né? Então, porque o meu trabalho é ruim, porque a empresa é ruim, porque o meu chefe é ruim, porque a equipe é ruim. E não para reservar um tempo para si e falar, peraí, o que tá no meu controle, né? Como é que eu vou me recarregar, né? Para não viver nesse nível de insatisfação, de ocupação, né? De falsa produtividade. Não, eu sou muito produtiva, eu participo de todas as reuniões. Quando você termina o seu dia, você tem certeza que fez o que tinha que fazer? Eu vejo que faltam coisas, né? Mas eu me sinto... hoje, fazendo o que eu faço, eu me sinto bem. Você tem o hábito de analisar o seu dia? Eu tenho o hábito de analisar minha semana. O dia, confesso pra você que eu não tenho feito muito isso. Eu olho pra minha semana. E aí, o que eu fiz? O que eu não devia ter feito? Poxa vida, eu perdi muito tempo olhando tal coisa, ouvindo podcast, porque eu gosto muito de ouvir podcast. Queria ter lido mais. Eu tô, acho que lá na pesquisa que fizeram de uma pessoa que lê menos livros. Né? A Mônica, ela é uma enxurrada de ideias. E eu sou a tesoura da Mônica. Então ela vem e fala, João, vamos fazer isso, João, vamos fazer aquilo. E eu sempre falo, não, Mônica, isso aí é legal o que você está falando, mas só se sobrar tempo. Não é, Mônica, que você escuta várias vezes? Eu tenho que ouvir sempre você fica chateada, não fica? Tem que sobrar tempo. Isso vai pro final da fila. Vai pro final da fila, Não, e aí... mas isso é muito legal. Não, mas a gente podia fazer isso com isso. Não. Agora não dá, não tem energia pra isso. Não vai gastar energia com isso, não vai gastar tempo com isso. Eu falo, poxa, mas se der um jeito... Era tão legal, né? E aí, mas hoje mesmo, hoje à tarde, quando a gente estava produzindo aqui esse episódio, aconteceu uma situação dessa. E aí o João teve que me sinalizar. Mas eu também fiz um exercício, João. Aliás, eu te falei lá. Não, eu pensei depois que eu te enviei isso. O exercício era... peraí, quanto tempo que eu vou gastar para fazer isso? Então eu não vou fazer. E pensar dessa forma é uma situação que me ajuda até a melhorar minha relação com as pessoas, com as coisas que eu assumo, com os compromissos, né? É pensar tudo isso. Qual é a energia? Qual é o meu estado emocional? Né? Como que eu vou estar comprometida? E ao invés de pensar, né, no tempo que eu tenho, eu acho que o ideal seria a gente pensar onde eu vou investir meu momento presente. Isso aqui que eu estou planejando fazer vale o meu momento presente? Porque é só isso que a gente tem. O momento presente. João, eu queria aproveitar a sua fala e trazer uma situação, né? Quando eu atendo pessoas que me falam muito da questão de não tenho tempo, mas eu preciso trabalhar, eu preciso desse trabalho, eu não consigo ter tempo de procurar outro emprego, não sei o quê. E eu vejo que a pessoa realmente ela não tem disposição e nem performance para buscar outro lugar. Então, eu digo muito para ela e pergunto, tá bom, no estado que você está agora, né, nesse momento presente aqui, de tudo isso que você está me desabafando, se você pudesse se contratar para trabalhar numa empresa, você se contrataria?
do jeito que você está agora? A resposta é sempre não. Tá, e como é que você chegou quando você estava nessa empresa? O que você pode fazer agora para se contratar? Ah, realmente. Aí ela começa a refletir sobre as conquistas dela, lembrar como que ela fez aquelas conquistas, porque ela estava num momento presente, num estado emocional saudável, né? Que é isso que a gente tem que também pensar aqui. Qual é o seu estado emocional? Como é que tá para realizar tudo isso? Quanto que você se sente capaz, confiante de fazer? O que você pode melhorar aí? Porque essa coisa de ficar só ocupando que eu tô numa cultura doente e você não ter nem estrutura emocional para buscar um outro recurso, você pode entrar num colapso, né? E não é o outro que tira o seu tempo. Não é o ambiente que tira o seu tempo. É você que não está conseguindo escolher bem, né? Priorizar, classificar bem aquilo que você vai fazer. Isso eu tiro por mim. Né? Eu acho que eu já falei muito nisso. Você trouxe alguns livros, né, Mônica? É isso aí, né, João? Claro, nessa nossa conversa tá tão boa. Mas você esqueceu até dos livros? Esqueci dos livros, tá vendo? Olha, esse é o primeiro livro, né? Que é o livro do Charles Duhigg, que é o mesmo autor do Poder do Hábito, né? Que é muito conhecido aí, que é um best-seller. Esse daqui é outro best-seller dele, que é o Mais Rápido e Melhor, que é esse o livro que eu falei sobre a pesquisa do Google, que um dos capítulos ele conta aqui como é que foi. Esse livro, eu trouxe esse livro para aquelas pessoas, para indicar aquelas pessoas que querem entender mais sobre produtividade, como organizar melhor o tempo, tanto para as empresas quanto para as pessoas, e que gostam de aprofundar, porque é um livro que tem pesquisas, tem dados. O Charles Duhigg é um jornalista, ele escreve hoje para o The Times, e ele é muito premiado, ele é muito conceituado. Para quem lê O Poder do Hábito, eu aconselho muito a ler esse livro. E também para quem quer estudar mais e entender mais essa questão da produtividade, leia o livro. Ele começou a ler esse livro, que é uma coisa que eu vi em comum nos autores que eu trouxe aqui. Todos eles começam a estudar sobre produtividade porque chegam nesse beco sem saída. De querer ter mais horas, de querer ter mais tempo. E aí, eles têm uma relação ou que encontram com a doença, ou uma relação de ver um exemplo de uma outra pessoa, que foi o caso do Charles Duhigg aqui. Ele queria ter mais tempo, estava numa angústia, numa ansiedade em concluir um livro. A esposa tinha acabado de ter bebê, ele estava muito acelerado, muito preocupado com o tempo, e aí tinha uma pessoa que ele admirava muito, e ele foi pedir um conselho, ele queria um encontro com essa pessoa, e essa pessoa disse que não tinha tempo, e foi um amigo em comum que conectou ele. E aí ele falou, poxa, imaginei que ele não tivesse tempo, né? Ele é colunista, é cirurgião, é palestrante, professor, a agenda dele deve estar muito ocupada. Aí ele falou assim, não, mas não é por isso. Na verdade, ele não tem horário para te encontrar, porque ele comprou um ingresso para um show de rock com os filhos, e após esse show ele vai fazer uma viagem de férias curta com a esposa. Mas ele me disse do seu e-mail, ele inclusive pediu para eu te falar, para você procurá-lo no final do mês. Nesse momento, o Charles Duhigg ele teve um estalo de perceber que alguma coisa estava errada, e não eram com as demandas que estavam em torno dele, era com ele. Que aí ele percebeu que era o valor que ele estava dando para o tempo dele. Esse é um livro. Faça a atividade que você quiser. Você pode ter a profissão que for. Demanda, tem de sobra. Tenha a família que você quiser. Demanda, vai ter de sobra. E é para todo mundo. Então não é uma questão de as demandas que eu tenho. É uma questão do que eu decido fazer e como eu organizo isso. Como é que eu estou me relacionando com isso? Eu me organizo nisso. E aí o outro livro, que é O Ponto de Equilíbrio, que é um livro que eu já indiquei para muitas pessoas, que é da doutora Christine Carter. Ela é uma socióloga e ela também é membro de um centro de estudos de Berkeley, que estuda sobre a felicidade, resiliência e inteligência emocional. E ela estava no auge da carreira dela, super feliz. Ela relata assim, que ela era mãe solteira, ela tinha 3 filhos, e ela estava super feliz com o momento profissional dela, ocupando tudo, dando de si, fazendo os atendimentos dela, até que ela adoeceu e teve que ir parar no hospital. E aí, né, era a véspera de uma palestra muito importante que ela ia dar num congresso em outro estado. E ela teve que optar e teve que cancelar, porque ela não tinha condições, ela não tinha saúde para ir.
E aí ela até pediu pro hospital estender a internação dela, porque ela não ia ter condições, ela via que ela não tinha como fazer esse trabalho. Ela mandou um e-mail pro contratante, e o organizador se sentiu muito ofendido, mandou um e-mail cancelando tudo, dizendo que não contrataria mais ela, e ela ficou muito arrependida. Ela falou, poxa, perdi minha carreira, né? O que eu fiz com a minha carreira? Mas nesse momento ela teve um estalo que tinha algo errado com ela, né? Por que ela ajudava tantas pessoas a encontrar um ponto de equilíbrio, a ter mais resiliência, a ter mais uma relação mais saudável? E por que ela não estava tendo? Por que ela ia tão bem na vida profissional dela, mas na vida pessoal ela não tinha tempo de lazer? Ela fazia as atividades com a família, mas ela não era presente? Ela levava os filhos na escola, mas ela não estava presente? Né? Ela vivia no automático. E aí, nesse tempo do hospital, ela começou esse estudo que deu origem a esse livro. E aí ela conta, explica aqui, tem vários exemplos, e ela traz uma abordagem para a gente encontrar o nosso ponto de equilíbrio, que todo mundo pode ter esse ponto de equilíbrio em todas as áreas. É muito importante ler esse livro. E aí, João, o último é o clássico, né? Que todo mundo tem que ter, do nosso querido brasileiro Christian Barbosa, né? Que eu faço questão de sempre trazer um livro de um brasileiro aqui, que é um livro que muita gente já conhece, né? Eu nem preciso ficar falando muito dele, mas para quem não conhece, é a Tríade do Tempo. Eu aconselho muito. O Christian Barbosa tem um trabalho excelente, é um especialista que estuda muito sobre produtividade e vale a pena ler o livro, ter o livro. Ó, eu gosto muito desse livro. Esse livro aqui, gente, é da Biblioteca Auer, porque o meu livro perderam. Alguém levou. Ô, Mônica, e aí eu fiquei só com o da biblioteca. Eu tive um insight agora. Antigamente você lia os seus livros, mas você não trabalhava com isso. Né? Sim. Você gostava de ler bastante, sempre gostou. Você falou, inclusive, que moraria dentro de uma biblioteca. Claro, sim. Não foi isso que você falou? É isso mesmo, eu tenho até a foto da biblioteca. E você não trabalhava com isso, né? Uhum. E agora você trabalha com isso, você lê o livro pelo seu trabalho, né? Faz parte do seu trabalho. Mudou a relação que você tem com o tempo que você usa para ler o livro? Nossa, João, você chutou a minha canela agora, né? Não. Eu vou confessar. Eu acho que antes, até acho que pelo percurso, né? Era uma fase que eu não dirigia e eu lia no ônibus. Eu acho que eu estava mais presente lendo. Agora eu leio muitas coisas e eu vejo que eu continuo sem tempo. Né? Naquela época eu falava, eu queria tanto ler um outro livro, eu queria que alguém me indicasse um livro, era muito assim, né? Então eu ia lá nas livrarias, ficava, aí perguntava pro vendedor, eu queria muito ouvir a indicação de livros. Hoje eu tenho milhões de indicações de livros, né? Me pego lendo 3 capítulos diferentes ao mesmo tempo, mas eu queria muito ter mais tempo de livro. Na pesquisa que fizeram lá, eu devo estar entre os brasileiros. Eu não me lembro de ter respondido essa pesquisa, mas eu devo estar entre lá os brasileiros que queria ter mais tempo para ler livros. Sempre mais. Sempre. Tá vendo, gente? Como não que adianta, né? Quanto mais você tá em contato, mais você quer. É. Então sempre vai faltar tempo. Mas eu confesso que hoje é muito prazeroso. Você tá feliz com as escolhas que você tem feito? Tô muito feliz. Tô muito feliz com as escolhas dos livros. E antes de trazer, até eu dou uma folhada de novo, porque são livros que eu vi lá atrás e aí eu retomo o contato. E quanto hoje tem um outro sentido, né? No momento que a gente vive. Bom, Mônica, eu acho que esse episódio tinha que ter 2 horas, né? Ai, de novo, eu queria mais tempo, gente. Não dá. A ideia aqui é que a gente consiga também, né, resumir para as pessoas, para que também elas aproveitem num tempo curto o que a gente tem para falar, né? Então, o episódio de hoje eu acho que foi super interessante. A gente falou bastante coisa aqui sobre essa questão da gestão do tempo. Eu tive vários insights aqui, não sei se para você também foi produtivo. E eu espero que o pessoal que tá aí assistindo a gente, né, pelo vídeo ou ouvindo, que tenha sido proveitoso também, que tenha gerado, né, Mônica, uma reflexão, né, será que eu tenho mais tempo? Será que eu posso usar melhor o meu tempo? Então que fique essa mensagem para todos. Ô, João, mas eu posso só te fazer uma pergunta? Pode. Eu queria que você, com toda a nossa conversa, como que você definiria o que é produtividade? Bom, produtividade, né, é uma questão que a gente precisa atualizar. Antigamente, produtividade era quanto eu conseguia ter de tempo e esforço para produzir alguma coisa. Então, se eu me esforçasse durante 8 horas, eu teria ali
um resultado. Mas hoje em dia, muita coisa mudou na sociedade. E a minha produtividade não é mais uma produtividade braçal, é uma produtividade cognitiva. Então, a produtividade ela está ligada principalmente a como eu me sinto. Porque como eu me sinto é o que vai ser determinante para a minha capacidade cognitiva. Então, quanto tempo eu me esforço enquanto eu me sinto bem ou mal? E quanto que eu tenho de conexões positivas ou negativas? Então é uma equação que ficou mais complexa. Se eu estou num ambiente positivo, conectado com situações e pessoas e condições positivas, estou com uma emocionalidade positiva, eu vou ter um resultado muito maior no tempo que eu me esforço. Então a produtividade ficou muito mais complexa, né? Eu tenho que ter atenção como eu estou me sentindo e com o que eu estou conectado. Ou seja, esteja presente com o momento, com aquele momento, na emoção correta, né? Na emoção presente para que você alcance essa produtividade. Mais ou menos como a gente faz aqui com o podcast. Muito bem, a gente se sente bem, conectado positivamente e tem um bom rendimento. Muito bom, muito bom. Muito bom o papo de hoje, João. Pena que não temos mais tempo, né? Muito bem. Então, pessoal, quem segurou aí, assistiu até o fim com a gente, curtam aí a nossa página, a nossa playlist. Sigam a gente nos nossos canais também e acompanhem os próximos episódios. A gente conta com o apoio de vocês aí, seguindo a gente e curtindo o nosso canal. Né, Mônica? O que mais? Isso aí, João. Esqueci alguma coisa? Não, tá tudo certo. Vai estar tudo lá na descrição. Tá tudo aí na descrição do vídeo. Pode ler que vai ter as dicas dos livros e eu vou colocar lá a pesquisa. Muito bem. Então, até o próximo episódio. Até logo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.